E aí, vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para explicar e dar a resposta de mais uma daquelas perguntinhas que eu coloco toda semana no meu Instagram e que, se você não me segue, você está perdendo. Inclusive já perdeu várias, tá? Porque toda semana tem um quiz diferente lá no meu Instagram. Então, caso você não me siga, aproveita depois desse vídeo, vai lá e segue para não perder o próximo, beleza? E é o seguinte, essa semana eu coloquei uma perguntinha lá no quiz, uma das perguntinhas da semana, né? E muita gente ficou em dúvida, bastante gente errou, bastante gente chutou e aí ficou se perguntando qual era a diferença, enfim, que era uma perguntinha sobre relações ecológicas. Na biologia, a gente chama de relações ecológicas, né? As relações que os indivíduos vão estabelecer entre eles próprios ali, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. E foi justamente isso que eu perguntei lá no quiz que eu fiz essa semana. Uma das perguntinhas desse quiz foi se era uma relação intraespecífica ou uma relação interespecífica. E muita gente fez cara de tipo... Quê? Como assim? Que negócio é esse, né? Nunca vi isso na minha vida. Então eu estou aqui agora para te dizer qual a diferença entre relação intraespecífica e interespecífica, porque são duas palavras muito parecidas, mas assim, se você errar isso, você pode se dar muito mal. E eu não quero que você se dê mal, tá? Então, para que você entenda, eu vou te dar um exemplo que, assim, é clássico, todo mundo já viu isso na escola, esse exemplo que eu vou trazer aqui. E se não tem mais isso nas escolas, eu realmente não sei o que está acontecendo com o mundo, porque até poucos anos atrás ainda existia, então eu espero que isso ainda exista. Seguinte, quando a gente chega uma época do ano, né, na escola, a gente tem aqueles jogos que acontecem competições entre uma classe e outra, né? Então, por exemplo, sexto ano A vai competir com sexto ano B. Eu lembro que a minha turma tinha até uma musiquinha de rixa com sexto ano B, porque a gente era o A. E era dizendo que a gente ia ganhar e tal, mas no final a gente perdeu. Mas enfim, isso não vem ao caso. O fato é que esses jogos que ocorrem entre classes diferentes na escola são chamados de interclasses. Tanto que aqui na minha cidade tem os jogos que acontecem entre escolas diferentes. Então, a escola Chuchuzinho da Silva vai competir com a escola Chuchuzinho do Santo, sabe? E eles são chamados de jogos interescolares, né? Ou seja, quando a gente tem uma relação ecológica entre seres de espécies diferentes, ela é chamada de interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, tá? Por isso que eu dou esse exemplo aí do interclasses ou dos jogos interescolares, porque isso fica na cabeça e a gente não consegue mais esquecer, beleza? Bom, então se a relação que a gente tem dos seres de espécies diferentes é chamada de interespecíficas, logo a intraespecífica é a relação que a gente tem entre seres da mesma espécie. E como é que a gente faz para dar uma lembradinha disso? Lembra que intra vem de interno, uma coisa que é dentro ali, sabe? Então a intraespecífica é uma relação ecológica que vai acontecer entre seres da mesma espécie, beleza? Ou seja, interespécies diferentes, intra, seres da mesma espécie. E uma outra palavrinha que tinha lá também no quiz era sobre relações intra ou interespecíficas, se elas eram harmônicas, né? E olha só, na biologia também a gente fala que uma relação ecológica é harmônica quando ela não apresenta prejuízo para nenhum dos seres envolvidos. Então, a gente vai ter uma relação ecológica em que os dois se beneficiam, ou pelo menos um se beneficia, mas ninguém tem prejuízo. Então é um negócio super good vibes, assim, vida boa, sabe? Agora, quando a gente tem uma relação ecológica que vai trazer prejuízo para alguém, por exemplo, predatismo, que alguém vai acabar morrendo muitas vezes, ou parasitismo também, nesse caso a gente vai ter uma relação que vai ser desarmônica, beleza? Então, harmônica é quando não tem prejuízo, olha só, tem uma harmonia ali, né? E desarmônica não tem essa harmonia, porque alguém vai acabar se ferrando, alguém vai se dar mal nessa relação ecológica, tá? Então, olha só, a gente pode ter relações ecológicas intraespecíficas harmônicas ou intraespecíficas desarmônicas também, e também pode ter interespecíficas harmônicas e interespecíficas desarmônicas, beleza? Então são duas classificaçõezinhas que acabam se juntando e fazem um casamento aí, né, pra gente ter esses tipos de relações ecológicas, ok?
Então é isso, se você gostou dessa explicação, clique em gostei, manda esse vídeo pros teus amigos também, compartilha com geral, pra ninguém ficar errando isso de bobeira, tá? E claro, me segue lá no Instagram pra participar de todos os quizzes que eu faço. Uma vez por semana tem quiz e tem várias perguntas no quiz, então participa lá pra você aprimorar seus conhecimentos, beleza? Um big beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!